com as razões que Denise mencionou ou não. Quem é a favor do ato público, levante a mão. Quem é contra, pode baixar. Quem é contra, levante a mão. Registre-se um voto contrário e algumas abstenções. E a proposta foi aprovada por maioria do contrato. A abstenção, alguém quer se manifestar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstenções. 8. Bom, vamos passar agora para o ponto de pauta do Congresso da FENAJUF. Eu gostaria de fazer logo a minha inscrição, porque eu quero falar uma coisa e fazer uma proposta sobre esse Congresso da FENAJUF. Veja só, eu vou fazer uma proposta com relação ao Congresso da FENAJUF com base num Congresso da FENAJUF, do qual eu participei em 2002, antes da greve de 2002, e que eu fui como observador pela ACEJUF, porque nós não tínhamos sindicatos ainda na Justiça Federal. Então, o que eu percebi lá? No Congresso da FENAJUF tem tendências de tudo quanto é tipo. Ainda tem gente lá que defende ditadura de proletariado, um bocado de coisa. Mas o fato é o seguinte: na hora de compor a chapa, todas essas tendências, elas se fazem representar nessa chapa. E pelo que eu sei do histórico da FENAJUF, se alguém souber de uma coisa diferente, me socorra, é de que o Congresso da FENAJUF nunca houve um bate-chapa. Ou seja, nunca houve uma chapa de oposição que se levantasse dizendo: nós vamos disputar com essa chapa aí. Por quê? Porque na hora de compor para fazer a chapa, todo mundo busca um lugarzinho lá na chapa, todas as tendências, e se acomodam. Então, eu acho que hoje, da mesma forma como nós aqui no Sindijufe tivemos esse bate-chapa, que há muitos anos não tínhamos, né? Desde que o Sindijufe foi criado, realmente não teve, né? E a oposição ganhou. Eu acho, essa é uma proposta, que eu vou colocar depois o encaminhamento de voto. A proposta é de que as oposições, as atuais lideranças cooptadas, chapas brancas que tem a nível nacional, que eu conheça, são o sindicato da Bahia, de Mato Grosso, de São Paulo, não sei se tem mais algum, mas que essas oposições se unam e façam uma chapa, fora dessa chapa geral lá, propõe uma outra votação. Por quê? Porque se, e é provável até que na conjuntura atual, uma chapa branca vença, mas ela não vai ter a legitimação de ninguém que está na oposição. E eles vão se expor como realmente chapa branca. E aí nós vamos ter uma oposição forte para bater. Porque como é que uma oposição vai bater se tem gente lá na chapa representada? Entendeu? Então essa é uma proposta que no momento específico, se tiver, deverá ter, passar por votação, eu proponho que as oposições às lideranças chapa branca da FENAJUF hoje façam uma chapa em separado para bater chapa no Congresso da FENAJUF. Fabrício. Reinaldo também me sensibilizou, eu ia falar outra coisa. Reinaldo, isso que você falou eu chamo de sonho meu. Mas não é o caso. A gente tem hoje a eleição na FENAJUF, é proporcional, não é porque as tendências se acomodam não, gente, é porque a eleição lá é assim. E tem perspectiva de teses para reformação estatutária, aí a gente pode até... O estatuto hoje da FENAJUF hoje é proporcional. Não. É disputa? Não, isso é proporcional. Então precisamos desse... Mas existe a possibilidade de teses para mudar o estatuto, certo? E aí eu acho que é um pouco do que eu quero falar, gente. Bom, para mim, eu sempre falo que eu sou o servidor médio, né? Continuo sendo. Para mim tem coisas muito importantes nesse congresso. Uma das coisas importantes para mim é de conseguir uma proposta de plano de carreira que unifique a categoria, né? Que apague essa mancha da questão do modelo remuneratório. E a outra grande coisa é a possibilidade real da nossa federação se desfiliar da CUT. O que é a CUT?
hoje, né? Por mais que a discussão seja muito profunda sobre o que é a CUT, a que ela serve hoje, eu acho que tem algumas coisas muito claras que a gente vê, objetivamente. É o que? Os ministros do governo fazem escola lá na CUT. A central sindical, que deveria não te defender, está lá fazendo escola para ter cargos no governo. Como se não bastasse isso, assim. São argumentos rasteiros, gente, mas eu convido todos vocês a estudarem o assunto profundamente, que eu tenho certeza que vão chegar a certas resoluções parecidas com as minhas. Então, assim, para mim é central, já que a gente está em disputa com o governo do PT, é central que a gente se desfilie da CUT. E a possibilidade real de fazer isso. Mas como é que, assim como a gente aqui, né, aqui na Bahia, eu acho que a gente que é declarada essa posição, né, a gente declara tanto nos nossos manifestos, a gente declarou isso na eleição, a gente declarou isso nos nossos atos, né, a gente estampa lá, inclusive a gente teve briga interna, porque tinham servidores que queriam fora PT, fora Dilma, queima Dilma, né, enfim. E a gente não pôde entrar nessa seara no período eleitoral. Então, assim, a posição da nossa categoria é muito clara, de que esse governo aí não serve aos nossos propósitos. Então, o que existe hoje de possibilidade de garantir essa desfiliação da CUT, o que existe de oposição é o Luta FenaJuve, né, que é um grupo que envolve diversas tendências, que tem expoentes em alguns sindicatos, que a gente conhece e que você consegue tranquilamente ver o divisor de água, a diferença, observando o jornal do Sintrajude, do Sinjuf-MT e observando o jornal do Sinjuf-DF. Quem estampou o acordo com o governo, você vê lá qual dos dois é. Você consegue perceber qual é a tendência de cada um. Mas para que o Luta FenaJuve possa chegar, por exemplo, aqui, né, a chapa de oposição aqui ao sindicato, ela foi financiada pelo Luta FenaJuve. A gente recebeu contribuição do Luta FenaJuve. O Luta FenaJuve gestou essa chapa, que a gente teve seminários com o Luta FenaJuve. Eu entendo que a gente não conheça, né, que a categoria não conheça o Luta FenaJuve profundamente. Mas uma coisa a gente já sabe, muito claramente, que existe de oposição no cenário da FenaJuve, é o Luta FenaJuve. Agora, então se a gente quer a desfiliação da CUT, nesse momento, a gente precisa fortalecer o que esse movimento vai fazer agora até o Congresso. E o que ele vai fazer? Objetivamente, visitar os estados em que a gente tem diretorias de sindicato que a gente considera governistas e conversar com a categoria lá, falando sobre a importância do Congresso, sobre o que a gente tem que defender no Congresso. E isso, objetivamente, vai envolver recursos. Como a gente colocou a questão da transparência nossa, a gente vem não só falando, a gente exercita isso. A gente precisa colocar aqui na Assembleia Geral, né, que a categoria aprove o financiamento disso. E aí, a forma como isso vai ser, a gente pode até fechar uma proposta. Mas até o Congresso, o Luta FenaJuve vai precisar fazer viagens, até os próprios diretores aqui que compõem o Luta FenaJuve. Então a gente precisaria que a categoria que definisse se o Sinjuf Bahia vai ou não financiar, né, esse movimento para garantir no Congresso a desfiliação da CUT. Aí é muito objetivo. São duas posições muito claras. Se financia, você chega mais próximo disso lá. Se você não financia, aí você pode ter diversos argumentos, mas o objetivo no final, a gente sabe que o resultado é muito claro. A gente vai continuar com a FenaJuve filiada à CUT. Né? Então, minha proposta objetivamente é que a gente financie, né, claro que com parâmetros, que a gente tem um sindicato numa situação financeira extremamente dificultosa, né? Então que a gente financie com parâmetros, mas que a gente financie porque está muito claro, a gente precisa tomar um lado nessa luta. Boa tarde, pessoal. Alberto Reis, da RT. Primeiro, uma informação. Houve sim uma chapa de oposição, houve, tá? Mas pelo fato de ser proporcional à eleição, ok? Então, só uma parte do Luta FenaJuve assumiu a coordenação da FenaJuve. Por outro lado, concordo com o Fabrício, de fato, a gente tem que combater a CUT. Mas discordo
da questão de não ser proporcional. É importantíssima a proporcionalidade. Eu, inclusive, defendo isso para o nosso próprio sindicato. Nós temos que conhecer, nós temos que saber, conhecer a fundo quem forma a nossa categoria. Isso inclui todo tipo de matiz política. Ok? Nós temos que saber quem é do PT, quem é do PCdoB, quem é do PSTU, quem é PSOL, que é tudo. E é importante que a gente seja sempre informado o que cada uma dessa tendência faz, pensa em fazer. A questão de se desfiliar da CUT é uma questão estratégica, perfeito, tá? Mas a questão de ser chapa única de oposição, você tomar um sindicato, tomar uma federação com uma única tendência, isso é péssimo. A gente tem sempre que ter a pluralidade, e essa é a minha posição. Tem que ter sempre a pluralidade para entender o nosso cenário, para entender o nosso universo político, aonde é que a gente pisa. Isso é importantíssimo. Por fim, como proposta, eu quero deixar já uma proposta da gente tentar um calendário para começar a fazer seminários. E aí sim, é importante que todos conheçam o que é a luta FENAJUF, já que essa é a proposta, tá? Saber o que é a FENAJUF, saber como é que o nosso sindicato funciona. A nossa categoria sabe que tem uma direção lá, mas como é que o sindicato funciona? De que é que ele é formado? Como é que a FENAJUF funciona? A FENAJUF existe por quê? Para quê? Tá? O que é o luta FENAJUF? Por que existe oposição? Tudo isso é necessário. Agora, isso não acontece numa assembleia assim de 1 hora e meia hora. A gente tem que fazer um ciclo de debates, seminários, para esclarecer. Essa é a minha proposta para mim. É Denise, você agora? Bom, gente, só questão, um breve informe aqui, dentro da minha fala ainda, sobre a questão da CUT. Gente, essa discussão não é irrelevante. Essa discussão não é secundária. E muita gente aí, eu estava pensando até em levantar isso aí, não sabe. Porque disso depende a nossa luta. E é por isso que nós estamos sem ajuste há 7 anos. Então isso é muito sério. É muito sério. A CUT, a qual a nossa central FENAJUF está afiliada e financia, a CUT vai agora montar um sistema de rádio e TV. Já tem um projeto antigo que parece que vai viabilizar agora. Eu fiquei sabendo agora no Rio de Janeiro, eu estive no Congresso do IPC, no Congresso de Comunicação, que eu fui representando o sindicato. Simplesmente a CUT, que vai ter rádio, comunicação, rádio e TV, financia, participa do governo e propõe, é o braço sindical do governo. É ela que está a serviço do governo, freando as nossas lutas. Por isso que lá na plenária, eu pedi a palavra e perguntei ao representante do Sindipetro, lá no meio de todo mundo, ele falando que é importante o trabalhador ter o seu elo de comunicação, ter o seu meio de comunicação, para se contrapor à oligarquia de comunicação que existe no país, das elites. E aí o petroleiro falou, a CUT vai ter um canal de comunicação de TV e rádio dos trabalhadores. Aí eu perguntei, o seu canal de TV, companheiro, vai defender o acordo com a CE? E aí foi um reboliço geral na plateia, porque ele disse, falta palavra para cá, falta palavra para cá, e não disse nada. Disse que não é consenso ainda na CUT a questão de acabar com os direitos dos trabalhadores. Não é consenso com a CUT, ele achou que isso é resposta. Não é consenso se a CUT vai acabar ou não com os direitos dos trabalhadores, gente. Essa discussão pode ser secundarizada? Não pode. Isso é nevrálgico, isso é importante para a gente. Como é que a nossa central que a gente paga, a FENAJUF, financia alguém que é contra nós? Isso é sério. E está no sangue, tem que estar na ordem do dia de cada um de vocês. Por isso eu reforço a proposta de RAGE, de que a gente abra o debate e que participem, vamos chamar o pessoal do interior para participar também, é muito importante que o interior participe. Vamos abrir o debate, não fujam não. Venham ver quem a gente representa lá em cima. Venham ver, saber por que a gente está passando pelo que está passando agora. É muito importante. Então a proposta é essa, confirmando para o rádio que a gente abre o debate.
Abra o debate para se discutir o nosso congresso. Vai ser em março, tem tempo suficiente, vamos discutir e participar. E participem. Participem disso que a gente, porque disso depende nossa luta, nosso salário, nossa vida, nosso trabalho. Informe antes, gente. Qual é o prazo para tirar os delegados? Até março, próximo ano. Até março? Bom, gente, eu acho que nós temos que... Eu acho que a gente tem que encarar esse congresso da FENAJUF de maneira peculiar. Nós precisamos entender que nós não podemos passar por esse período todo, particularmente esse ano, sem fazer uma discussão, uma reflexão de categoria sobre as grandes polêmicas. Então eu acho que esse congresso da FENAJUF não pode ser como os últimos congressos que a gente fez, que o fundamental é a gente chegar aqui na Assembleia, eleger o delegado, e ter aquela defesa rápida de chapa, aquele oba-oba, e aí isso é o congresso da FENAJUF pra gente. Eu acho que tem que ter uma preparação do congresso aqui, certo? Nós precisamos ter um debate sobre o conjunto de posições, que eu concordo plenamente com o Raj. A categoria precisa entender as diversas alternativas que estão colocadas nacionalmente. Isso não pode ser uma movimentação do pequeno grupo, muito menos da diretoria do sindicato que articule sua chapa, certo? Portanto, eu acho que a gente tem que aprovar. Aqui a gente não tem certeza qual é o prazo final para a eleição dos delegados, mas eu acho que deve ser uma semana antes do prazo final, para a gente aproveitar ao máximo esse processo até lá, certo? Então, até lá eu proponho o seguinte: primeiro, um debate no tribunal, certo? E aí com representantes aqui no estado das chapas que vão, né, se articular nacionalmente, que defendam as principais ideias da chapa. A segunda coisa, um debate com o representante nacional, aí já seria um debate para a gente centralizar em um dos tribunais, ou na sede do sindicato, enfim, mas que a gente trouxesse representantes nacionais para defender suas posições aqui, das diversas teses, convidasse o sindicato a apoiasse, certo? Eu acho que a gente tem que ter uma página no boletim impresso. Uma das páginas do nosso boletim impresso tem que ser com questões, tratando de questões relacionadas ao CONGREJUF e aí as diversas posições também. E por fim, eu acho que a gente tem que ter um link CONGREJUF em debate, certo? Um link no nosso site que coloque o conjunto das teses, certo? Que abra espaço para teses regionais também, certo? Para posições regionais, né? Para abordagens particulares dos colegas, certo? Então eu acho isso, nós temos que fazer um grande debate até a eleição desses delegados. O próximo. Adinaldo. Depois da fala de Adinaldo, a gente vai estar encerrando as inscrições. Quem quiser se inscrever ainda, pode se inscrever até o final da fala de Adinaldo. Colegas, eu inclusive, como eu sou muito amigo de Fabrício, acho que Fabrício me deu uma resposta aqui, né? Se bem que, e para não dizer, mas eu acho que, eu queria até dizer para o companheiro, vou dizer o nome de Fabrício, nós temos divergências grandes e amizades maior ainda, que somos colegas, que eu, Fabrício, eu não quis atacar e nem dizer, pelo contrário, inclusive eu estou até podendo descansar, porque eu sei que o nível de luta, o que eu exijo mais é a participação do coletivo. Então, eu sei que, por exemplo, vocês estão aí na coordenação do sindicato e vocês são muito guerreiros e aguerridos, mas isso não é suficiente. É isso que eu quis dizer, entendeu? A categoria, o colega, aquele colega que entrou hoje, aquele colega que entrou aqui há 20 anos, há 30, ele tem que vir para a luta, ele tem que vir para a luta. Você mesmo é uma pessoa que, de um tempo para cá, seu envolvimento coletivo se tornou muito maior, né? E os colegas precisam se convencer disso. Então você mesmo é um exemplo disso. Foi isso que eu quis enfatizar, ok? Mas quanto à palavra do momento, eu inclusive gostaria de incentivar até ao sindicato a promover, inclusive voltar, e para mim esse é o ponto de maior atração para a categoria hoje, é trazer de volta a discussão do plano de carreira. Isso, para mim, é o ponto que mais atrai, é tentar trazer para a categoria
esse plano de carreira para só dessa questão do lado financeiro, e até porque, colegas, o plano de carreira para valorizar a todos. Eu sou oficial de justiça, mas eu percebo que na categoria, cada grupinho está fazendo sua panela, e no final das contas, quando os grupinhos estão reunidos, prevalece o ditado: começa a farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quando eu estou falando plano de carreira para que todas as carreiras, o nível médio, auxiliar judiciário, oficial, analista, todos sejam valorizados conjuntamente. A nossa força está na nossa união. Quanto às correntes, concordo plenamente. Nós temos que discutir e analisar as correntes. Agora não é só com lutas, com todo respeito. Nós temos intersindical, nós temos CTB, CUT, com lutas, CGT. É bom, se queremos criar um movimento abrangente, e aí, como temos até março, vamos colocar para a categoria os pontos positivos. É bom, isso aqui que Denise colocou, muito interessante. Se a CUT está lá defendendo a retirada de direitos dos trabalhadores, então tem que ser colocado para a categoria. Mas vamos analisar todas as correntes e também permitir que a base possa tomar decisão. Colegas, quanto ao movimento sindical, eu concordo com o Raj, até cheguei a discutir isso. Eu acho interessante a proporcionalidade no movimento sindical, porque podemos até ter políticas, pontos de vista na política, pontos de vista diferentes. Agora, que eu mesmo, embora tenha a minha linha política, que cada dia eu estou em reflexão, eu mesmo estou agora num momento de uma reflexão muito grande, estou vindo de muitas derrotas, né? Mas assim, inclusive as derrotas, por exemplo, estive lado a lado com o Pellegrino nessa eleição, mas o que me doeu mais não foi nem tanto a derrota do meu candidato, até pensei que ele fosse ganhar. Mas foram outras coisas que não vou revelar aqui, né? Não dá. São outras coisas dos bastidores da política, dos bastidores do poder, né? Que então meu envolvimento com política é muito sério, é o bem do cidadão, então tudo isso me coloca em reflexão. Certamente, se um dia deixar a bandeira do meu partido, vou ser companheiro de Hilton nas lutas com ele, né? Pessoal, muito obrigado. É isso, eu gostaria de deixar esse ponto de vista aqui. Mas no movimento sindical, eu acho que até a diferença na visão política é interessante na representação, porque a categoria ela é bem plural nesse sentido. André? Gente, antes de se falar sobre o Congrejuve, eu queria encaminhar uma proposta aqui, inclusive, que é o seguinte: eu vou precisar explicar para que todos entendam que a FenaJuve recentemente, por uma questão de vício na formulação do registro sindical dela, ela teve que fazer um novo registro, né? E o que acontece é o seguinte: como nós, em nível nacional, congregamos a oposição, nós temos que ter cuidado com possíveis manobras com relação ao registro sindical, como por exemplo, essa Assembleia aqui hoje, ela precisa referendar que o Sindijuve Bahia é filiado à FenaJuve, para que, sei lá, se no próximo congresso, né, a diretoria da FenaJuve, a majoritária na CUT, resolver dizer assim: vocês eram filiados à velha FenaJuve, mas vocês não são filiados à nova FenaJuve, então vocês não vão poder participar do Congrejuve. Então o que acontece? A gente tem que encaminhar essa proposta hoje aqui. Eu queria que a mesa anotasse, que nós referendássemos que o Sindijuve Bahia é filiado à FenaJuve, certo? E ainda nessa esteira, o que eu queria falar era o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente financia a FenaJuve
E a FENAJUF financia a CUT, porque é filiada a esta central. Então nós estamos pagando a CUT para bater na gente. Resumindo a conversa. Então a gente tem que sair daqui com essa tese muito bem feita para pedir a desfiliação da FENAJUF e a CUT. Ponto final, certo? Essa é a proposta, inclusive, que a gente já tem que sair daqui. Há uma outra questão. Já falei sobre a questão da filiação à FENAJUF. Tem a questão do Luta FENAJUF, como já foi falado aqui na esteira de Ronaldo, a gente precisa se organizar enquanto oposição. E esta oposição, inclusive, que nós integramos, eu acho que todo mundo se recorda aqui, que no nosso jornalzinho, né, que foi inclusive com contribuição do Luta FENAJUF, trazia a bandeira do Luta FENAJUF, a nossa camisa que eu estou vestindo hoje aqui, que eu tenho muito orgulho de vestir, do Renova-se de JUF, nos traz o símbolo do Luta FENAJUF, né? Nos remete à ideia de que nós estamos, de fato, construindo uma oposição em nível nacional, entendeu? Então, essa oposição já existe, colega, entendeu? E ela é formada por uma frente ampla, né, de diversos setores da esquerda, inclusive até setores independentes. E a gente tem como princípio, em um desses jornais aqui contém, como princípio de campanha, o fortalecimento do Luta FENAJUF, que é esta oposição em nível nacional. Ou seja, nós estamos dando cumprimento a uma proposta de campanha que é fortalecer esse movimento, porque é mais do que necessário fazer isso. Então, temos dois encaminhamentos para poder fazer. O primeiro deles é passar pelo sufrágio de vocês a filiação à FENAJUF e aprovarmos hoje aqui uma contribuição ao Luta FENAJUF visando especificamente a questão do Congresso, porque até lá nós temos que confeccionar material, a gente tem que fazer, veicular informações, e tudo isso custa dinheiro, todo mundo sabe, né? E a gente tem que, como caráter eminentemente classista, aprovar este apoio, certo? Voltado especificamente para o CongreJUF. Este é o encaminhamento que eu queria também que a mesa anotasse aí para a gente submeter a apreciação ao pleito, né, ao sufrágio da turma. Pronto, concluído. Tarcísio, do Citrajude. Citrajude de São Paulo é outro sindicato nosso que não está atrelado ao governo. Bom, gente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar, primeiro pedir licença para usar a palavra, né, porque eu não sou daqui da base da Bahia. Eu sou de São Paulo, sou da atual diretoria do Citrajude de São Paulo, que é o Sindicato dos Servidores do Judiciário, lá em São Paulo, unificado, né? Até peço desculpas aqui para vários colegas para quem eu não me apresentei ainda, inclusive eu gostaria de ter tido mais tempo de conversar com mais gente, com a diretoria do sindicato de conjunto, né? Ajudei a passar ontem na base aí no TRE, passei hoje um pouco na trabalhista, conversei com várias pessoas, mas não pude conversar com todos que eu gostaria. Eu estou aqui, na verdade, com o propósito de contribuir no sentido de esclarecer qualquer dúvida com relação a esse processo de construção até o Congresso da Federação. Não vou, portanto, encaminhar nenhum tipo de proposta, né? Só vou fazer uma explanação muito breve sobre o que tem sido esse movimento até aqui e o que a gente está se propondo a fazer até o Congresso. As falas que vieram aqui foram muito boas. Eu acho que a Bahia é um dos estados que estão mais avançados com relação à qualidade do debate, né? Do ponto de vista do papel da FENAJUF, né, como representante nacional dos interesses da categoria. Pontualmente, sobre a questão da proporcionalidade, acho que já ficou esclarecido. Na verdade, a federação é composta pela votação proporcional que as chapas têm, né? Então, os delegados lá presentes votam nas chapas, né? E a depender do número de votos vai ter um número X de representantes na diretoria, né? Já nos sindicatos de base, normalmente são chapas majoritárias que são eleitas, né, por completo. Isso eu até gostaria de defender, porque, para não se criar confusão, um sindicato de base é salutar que ele seja majoritário, na minha opinião, porque o que elege uma chapa para um sindicato é um programa, é uma plataforma apresentada à categoria, uma plataforma política. Se existe uma direção fracionada, dividida em um sindicato de base, você pode paralisar a política do sindicato e ele pode não funcionar por conta de programas, inclusive, que podem ser antagônicos, né? Então, se você tem um programa eleito e uma chapa,
E por ser o sindicato de base, você tem mecanismos para que a base possa controlar essa diretoria. Por exemplo, um sindicato de base, como hoje, que está sendo feita uma assembleia no local de trabalho. Então, a chapa, como o André colocou, ela apresentou um programa para a categoria, e a categoria tem espaços democráticos para controlar essa direção, para saber se ela está cumprindo o que ela prometeu, né? Então, a base tem mecanismos, deve ter mecanismos democráticos de controle